Olá pessoal, tudo bem? Professor Marco com mais um vídeo. Vou corrigir as atividades referente ao oitavo ano do volume 3. Bom, esse vídeo, as atividades serão da semana 3 e referente às páginas 25 e 26. Então, olha só. Ele faz um comentário aqui, uma explicação sobre triângulos e observem aqui a situação, Triângulos são polígonos que possuem três lados. Se todos os lados têm a mesma medida, o triângulo é chamado de equilátero. Se possuir dois lados com as medidas iguais, o triângulo é chamado de isósceles. Se todos os lados têm medidas diferentes, o triângulo é chamado de escaleno. Então ele recebe a sua classificação de acordo com o tamanho dos seus lados. Certo? Três lados iguais, triângulo equilátero. Dois lados iguais, triângulo isósceles. Três lados diferentes, triângulo escaleno. Independente disso, olha só, em qualquer triângulo, a soma das medidas dos seus ângulos internos sempre é 180 graus. Aí temos aqui o seguinte, se possuir um ângulo interno reto, que é um ângulo de 90 graus, o triângulo é chamado de retângulo. Então, ele também pode receber a sua classificação de acordo com um ângulo interno. Aí, continuando, se todos os seus ângulos internos são agudos, o triângulo é chamado de acutângulo. Quer dizer, triângulos, todos os três ângulos são ângulos menores que 90, como que é classificado o seu triângulo? Triângulo acutângulo. E se possuir um ângulo interno obtuso, que é maior que 90 graus, o triângulo é chamado de triângulo obtusângulo. Quer dizer, o triângulo apresenta um ângulo maior que 90, certo? O triângulo é chamado de obtusângulo. Então, ele pode ser classificado tanto de acordo com o tamanho de seus lados, quanto também com os seus ângulos internos. Aí tem aqui uma atividade, atividade número 8, é o seguinte. Determine a medida do ângulo x indicado em cada triângulo e classifique esses triângulos em relação às medidas dos ângulos internos e as medidas dos seus lados. Então, vamos ver. Esse primeiro triângulo tem os três lados medindo x, medindo 3. 3, 3 e 3. Então, os três lados são iguais. Qual que é o nome que esse triângulo recebe? Triângulo equilátero. Tem os três lados iguais. É uma consequência. Se esse triângulo é um triângulo equilátero, os três lados são iguais, a medida dos três ângulos seus internos também serão iguais. Então, se aqui em cima está escrito x, é porque os dois ângulos da base aqui embaixo também medem x cada um. X aqui e x. Aí, para determinar, então, um triângulo é um triângulo equilátero, certo? E é um triângulo acutângulo, são três ângulos agudos. A conclusão vem aqui agora, aqui, olha. São três ângulos, cada ângulo vale x, x mais x é igual a 180 graus. A soma dos três ângulos, 180. X mais x mais x, 3x. 3x igual a 180 graus. 180 dividido por 3, x é 60. Quer dizer, a medida do x é 60. Podemos concluir, então, que os três ângulos são 60 graus. Então, meu triângulo é um triângulo equilátero e acutângulo. Tudo bem? Sobre o triângulo, segundo triângulo aqui, nós temos que ele possui dois lados, medindo 4 cm e 4 cm. Então, dois lados iguais. Já posso falar que esse triângulo é um triângulo que isósceles, dois lados iguais. A consequência dele ter dois lados iguais é que os dois ângulos da base também são iguais. E ele é um triângulo obtusângulo, tem um ângulo aqui obtuso, maior que 90 graus aqui, Já podemos falar então que ele é classificado em triângulo isósceles e triângulo obtusângulo, certo? Mas aqui para determinar o valor de x, o que eu posso fazer? Está faltando ângulo interno aqui, então olha só, aqui fora é 150 graus. Aqui observa que dá a entender que projeta 180 aqui, olha, certo? Meia circunferência aqui, ok? Então essa parte aqui interna, 150 para chegar em 180, essa medida vale 30. Nós temos um transferidor aqui, 180 graus. Aí, já havia falado que os ângulos da base são iguais devido aos lados serem iguais. Então, se aqui é 30, aqui também é 30. Mas para o cálculo, vai comprovar isso também. Aqui, A soma dos ângulos internos, x mais 120 graus mais 30 graus é igual a 180 graus. Dá para montar uma equação. E aí, 120 mais 30 é 150. Vai ficar x isolado igual a 180 menos 150. X vale 30 graus, certo? Pelo cálculo aí. Já na atividade, no terceiro triângulo aqui,
Já acabei até colocando 30 aqui, olha só. Ele tem aqui mede 3 centímetros, aqui mede 3 centímetros, aqui mede 2 centímetros. Então tem dois lados iguais. Também é um triângulo isósceles, duas medidas iguais. Automaticamente isso aqui embaixo é 70, aqui também é 70. Os ângulos da base também são iguais. Certo? Por que aqui é 70? Porque a mesma ideia do exercício anterior aqui. Ó. Se aqui é 110, o ângulo externo, o ângulo interno, juntamente com o externo, projeta 180 graus. 110 para chegar em 180, aqui é 70. Certo? Podemos montar a equação para chegar no valor do x, ó, sabendo que aqui também os dois ângulos da base são iguais. Então, a equação ó, x mais 70, a soma dos três ângulos internos é igual a 180 graus. O x é igual a 180 menos 70 mais 70 é 140. Então, 180 menos 140, a medida do x corresponde a 40 graus. Nesse último triângulo aqui, nós temos que ele é um triângulo, olha só. Observa que esse triângulo ele tem um ângulo de 90 graus. Então, ele é um triângulo retângulo. E as medidas dos seus lados são medidas de tamanhos diferentes. Então, ele é um triângulo escaleno, pois tem três lados diferentes, de medidas diferentes. E ele é um triângulo retângulo, pois tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Para determinar o valor do ângulo x, o que nós vamos fazer? Só arrumar uma equação. X mais 90 mais 37 é igual a 180. X é igual a 180 menos o 90 menos o 37. Efetuando a subtração, nós vamos concluir então que o x é 53 graus. Então, para qualquer triângulo, a soma dos seus três ângulos internos sempre resulta em 180 graus. Aí agora nós temos uma informação aqui, uma leitura importante para fazer. Ó. Circuncentro de um triângulo. As três mediatrizes dos lados de um triângulo se cruzam num único ponto C. Aí vamos lá, o que são as mediatrizes? Mediatrizes são as linhas que dividem o lado do triângulo ao meio, certo? São essas linhas que estão traçadas aqui de verde. Só que para dividir ao meio, cada uma delas fazer um ângulo de 90 graus com o lado. Então elas têm que ser linhas retas perpendiculares também. Ó. Você observa que essa linha que está aqui, ó, ela é a linha que divide ela é a mediatriz, ela divide esse lado ao meio e ela forma com esse lado um ângulo de 90 graus. A mesma coisa, essa linha verde que está aqui, ela está dividindo o lado BC ao meio e ela é perpendicular com esse lado, ela faz 90 graus aqui. E observa que as três mediatrizes, elas se encontram formando esse ponto C aqui em vermelho que está no meio. Aí olha só, o circuncentro de um triângulo ABC tem a propriedade de equidistar dos três vértices do triângulo. O que isso significa? Tá? Significa que esse ponto aqui é encontrado, um ponto de cruzamento encontrado pelas três mediatrizes, significa que ele é um ponto que tem a mesma distância, se você medir aqui com a régua, desse ponto no meio aqui até o vértice A, desse ponto no meio aqui até o vértice C e desse ponto no meio aqui até o vértice B, nós teremos a mesma distância. Então, por isso que eles são equidistantes. Tudo bem? Aí agora nós temos a questão número 9, que é o seguinte. Ó, um terreno rural possui 3 casas, conforme ilustrado abaixo. Pretende-se construir um poço artesiano que fique à mesma medida de distância dos pontos marcados A, B e C. Marque o ponto P no desenho abaixo para indicar onde deve ser construído esse poço. E agora? As 3 casas estão aí. A primeira coisa que eu vou fazer é tentar trabalhar mediante a situação que foi lida aqui agora, sobre circuncentro de um triângulo. Eu vou fazer uma ligação, eu vou fazer as ligações dessas casas através desses pontos. Então, olha o que vai acontecer aqui. Ó. Vou ligar o ponto A até o ponto B, Vou ligar também o ponto B até o ponto C e vou ligar o ponto A até o ponto C. Então, o que eu fiz? Eu projetei o triângulo. Aí eu sei que ele quer construir um poço que seja equidistante a essas 3 casas. Quer dizer, a distância do poço até a casa A vai ser a mesma distância do poço até a casa B e, consequentemente, até a casa C. Que seja a mesma distância para as 3 casas. Correto? Para isso, o que eu preciso fazer?
desenhar, né? Pode ser com auxílio da régua, usar a régua e medir, olha só, a distância do ponto A até o ponto B e dividir essa distância ao meio. Pode ser feita dessa forma. Então nós vamos fazer então a mediatriz. O que é a mediatriz? É uma linha que eu vou traçar aqui agora, que olha. Essa linha, o que ela está fazendo aqui? Ela é a mediatriz. Ela dividiu o lado AB ao meio, fazendo um ângulo de 90 graus aqui, ó. São linhas perpendiculares. Certo? Então desenhei uma mediatriz. Tá? Vou fazer a mediatriz do lado BC. Aí, ó. Então, o que eu fiz? Eu peguei o lado BC, dividi ele ao meio e tracei aqui uma linha também, formando 90 graus com o lado BC. É a mediatriz dele. E vou fazer a mesma coisa com o lado AC. Desenhando a mediatriz dele, peguei essa linha, dividi ela ao meio e com o ângulo de 90 graus eu subi essa linha aqui, ó. Então, quer dizer, as três mediatrizes estão aqui desenhadas. Observem que elas se cruzam, né, nesse ponto aqui. Então, olha só o que acontece. Esse ponto aqui ele é um ponto comum, né, a essas três linhas que foram traçadas. Certo? Esse é o ponto P. Automaticamente, então, aqui será o local certo para a construção desse poço. O que a gente pode, né, afirmar aqui agora é que a distância, então, do ponto P, que vai ser localizado o poço aqui, até a casa A, do ponto P até a casa B e do ponto P até a casa C, terá as medidas iguais, serão equidistantes. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado, tenham entendido e até o próximo vídeo.